Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o narcisista vulnerável ou oculto. E como eu sempre falo no início de todos os vídeos, no canal nós temos a série Narcisismo. Primeiro, nós vamos ter um vídeo onde eu falo quais as sequelas, que é assim o jeito mais fácil de saber se você passou ou está passando por um relacionamento narcísico, e porque você vai entender as sequelas em você, porque o diagnóstico é muito difícil e a cura é impossível. Então, novamente, eu venho reiterar para vocês aqui no canal que o narcisismo ele não tem cura até o momento. Por quê? Porque é um transtorno de personalidade narcisista e que a pessoa não reconhece como tal. Então, ainda até o momento, vários estudos, vários pesquisadores analisam cada tipo, mas não descobriram a cura para o narcisismo. Então, se você identificar as sequelas em você, as dores que você tem, e se você identificar vários sinais que comprometam realmente o comportamento da pessoa que você está se relacionando, é importante que você saiba que o tempo vai passar, você vai esperar por mudança e essa mudança não vai acontecer. Esse narcisista vulnerável ou oculto, ele é diferente dos outros que eu falei até agora. Porque até agora nós falamos do que gosta de aparecer em redes sociais, do que gosta de ostentar com roupa de marca, com carros bons, perto de pessoas ricas. Esse narcisista, ele é um tipo bem diferente. São pessoas neuróticas, são pessoas introvertidas, têm muita dificuldade de se relacionar em sociedade, porque são fechados, de modo geral são muito tímidos e sentem muita vergonha, eles têm medo de serem expostos. Então esse ele vem assim totalmente ao contrário, e são pessoas muito ressentidas. Eles sempre vão contar para você que tudo o que aconteceu na vida dele, ou foi porque a família faltou com ele, os ex, porque eu sempre falo também que existem mulheres narcisistas, apesar de que num número muito menor, mas existem também, né? Sempre. Ele é vítima do sistema, ele é vítima da sociedade, ele é vítima do governo, ele é vítima de tudo. O problema é sempre com as pessoas, nunca com ele. Ele se vitimiza, ele se faz de coitado, ele se faz... Inclusive, esse tipo de narcisista, as vítimas dele são sempre pessoas assim, muito empáticas, pessoas boas de coração, pessoas que gostam de ajudar, pessoas que se colocam no lugar do outro. Geralmente, eu atendo aqui muitas vítimas desse perfil, e a gente percebe que são pessoas que têm esse sentimento de querer ajudar, de querer fazer com que a pessoa se transforme, com que a pessoa deixe de sofrer. Mas lá no fundinho dele, ele não se sente esse coitadinho. É um jeito de manipular. É um jeito de fazer com que a vítima vá querendo se aproximar, vá querendo ajudar, vá querendo assim dar respostas, porque ele sempre vai estar culpando tudo e todo mundo. Ficam emburrados por qualquer coisa. Se está num lugar e a pessoa fala uma coisa, emburra, vai embora. Muito o perfil de ficar emburrado, de não falar o que aconteceu. E às vezes você vai ver, não foi nada sério, foi uma coisinha de nada. Mas ele usa isso para ele também te afastar dos lugares, também te tirar dos lugares, porque ele vai assim, se ofender, se emburrar, ficar com a cara amarrada no canto, sempre se fazer de coitado. Agora, na hora da separação, se você foi casado ou é casada com um narcisista vulnerável ou oculto, por que nós chamamos de oculto? Porque é um tipo que se esconde bastante atrás da vulnerabilidade, de chorar, de ser o coitado da situação, sempre. Mas na hora da separação, eles vão usar muito, se tem filhos, vão usar muitos filhos.
vão manipular, vão dizer que gostariam de estar perto, de estar presente, que não querem largar do casamento por causa dos filhos, porque não querem que os filhos cresçam sem a presença dele. Então ele vai ter muito esse jogo para fazer com que todas as pessoas achem que a louca da situação é você que está querendo sair da relação. Porque todo mundo vai ter dó. Inclusive, não que os outros tipos não precisem, mas esse é um dos tipos que mais precisam que você tenha provas. Porque é muito difícil comprovar os abusos que ele comete, porque até na justiça ele vai lá, ele vai se fazer de coitado, ele vai argumentar. Então, é difícil fazer com que as pessoas de fora acreditem que você é a vítima da situação, porque você chegou, já está num ponto que você já não tem mais paciência e que você sabe que tudo é um teatro. O ser coitado, o ser vítima, o ser o bonzinho não é verdade, porque ele não é assim com você. E quando ele se faz de bonzinho, que usa os filhos, isso machuca, isso tira qualquer pessoa do sério. Então é muito importante sempre reunindo provas, print, gravar, para você poder mostrar que realmente aquela pessoa é diferente junto com você dentro do relacionamento. Mas tem um ponto fraco. Eles têm muito medo de serem expostos. Então, assim, quando você tem provas na mão, você consegue se blindar, de certa forma se proteger, porque eles têm pavor à possibilidade de serem expostos, de alguém ver que ele não é aquela criatura boazinha, aquela criatura chorosa, aquela pessoa que sempre foi vítima, que nunca teve e que... Então, você tendo provas, você acaba ajudando a se blindar. Nesses casos, em vários casos, mas nesses do vulnerável oculto, muitas vezes é fundamental até uma medida protetiva, porque eles vão estar sempre rodeando. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para vocês, para quem acha que o narcisista desiste da vítima, o narcisista não desiste nunca. Ele tem os ciclos, que eu vou também fazer um vídeo mostrando para vocês, que é o Love Bomber, que é o tratamento de silêncio. Tem vários ciclos e que todos fazem a mesma coisa. Isso independente da categoria que ele se enquadra, eles agem da mesma forma. Mas assim, dizer que ele vai esquecer e deixar, não. Não vai deixar, ele dá um tempo, ele faz assim, você sofreu o tratamento de silêncio, daqui a pouco ele vai sondar o terreno de novo. Como você está, o que está acontecendo, para fisgar de novo. Isso são armas de todo narcisista, na verdade. Eles sempre voltam a procurar para buscar suprimento, porque eles buscam na vítima, na pessoa, tudo aquilo que eles não têm, que é autoestima, que é segurança. E por que quando você sai de um relacionamento assim, você sai destruída? Você já não se reconhece mais, você já não sabe mais quem que é você já não faz mais as coisas que você gosta, porque de certa forma ele foi se suprindo de você e apagando você aos pouquinhos. Então você sai do relacionamento narcísico não se reconhecendo. Como eu já comentei em outros vídeos, além muitas vezes do prejuízo financeiro, prejuízo psicológico, prejuízo emocional, você vai assim enfrentar muitas barreiras. E é importante também deixar claro que para uma vítima do narcisista é fundamental o acompanhamento, porque é dificílimo sair de uma situação dessa sozinha.